Olá, pessoal! Como vocês estão? Muito bom dia! Aqui é a professora Silvia Helena e hoje nós estamos aqui num programa mais do que especial. Hoje é um domingão, é o último domingo do mês de julho, então, hipoteticamente, nós estamos terminando aquelas férias escolares, né? Então, o trânsito que era para estar um pouquinho melhor nesse tempo, que não está, ele vai dar uma piorada a partir de agora. Lá embaixo, na Paulista, estamos num dia tão lindo, maravilhoso. Tem gente que está caminhando até sem camisa, então tá assim uma temperatura bem agradável. O nosso programa Crescer Dói, mas vai valer a pena, são pílulas de bem viver. Nesse nosso programa, nós trazemos reflexões. E essas reflexões são coisas, situações, contingências, reminiscências que vão nos trazendo assim, puxa vida, olha, está acontecendo isso. O que eu posso entender sobre isso? Como que eu posso me posicionar sobre esta situação? E uma coisa importante, eu sou uma professora e como boa professora, eu sou uma excelente aluna. Então, nós vemos sempre o mundo não como ele é, mas como nós somos. Então, a minha matéria-prima no mundo é enxergar como que eu consigo aprender as lições. E neste meu programa, é como se a gente estivesse conversando a respeito de capítulos. Capítulos de um livro chamado Vida, e como se nós estivéssemos fazendo as nossas lições de casa. Então, já dizia um autor, a vida é a lição que nós trouxemos para fazer em casa. E quando a gente vê, já chegou o domingo, quando a gente vê, já chegaram as férias, quando a gente vê, já chegaram os 50 anos, e quando a gente vê, já está na hora de dizer adeus. E nós estamos aqui caminhando e sempre, sempre buscando por um sentido, buscando por um significado. Então, se as coisas acontecem e que na nossa lógica elas não fazem sentido, e aí é isso que nos traz frustração, tristeza, o que nos traz uma situação de estarmos com angústia, de estarmos nos sentindo perplexos diante da realidade. E acontecem muitas coisas assim no nosso dia a dia e na nossa vida. E hoje eu trouxe um tema que eu vou contar para vocês por que eu trouxe. Este tema é: infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. Por que eu trouxe esse tema hoje? É, Na nossa vida, na nossa carreira, na nossa existência, nos nossos relacionamentos, a gente vai enfrentar conflitos, a gente vai enfrentar BOs, a gente vai enfrentar confusões e muitas vezes as coisas vão sair dos prumos. Muitas vezes as coisas, elas não vão acontecer conforme nós planejamos, conforme nós programamos, conforme nós entendemos que deveria ser. E quando nós estamos nos planejando para as coisas que nós desejamos, nós precisamos sempre ter uma condição de, como que eu poderia dizer assim, uma estrutura, uma organização. Nós precisamos ter uma base sólida. E esta base sólida, nós podemos dizer que é uma base para que nós possamos encontrar, para que nós possamos nos afinizar, para que nós possamos atingir os nossos objetivos de vida. Então, a gente sabe que Alice, no País das Maravilhas, ela chegou e ela simplesmente ficou assim, entre aspas, embasbacada com embasbacada com aquilo que ela estava vendo, com aquilo que ela estava
testemunhando com aquilo que estava sendo revelado para ela. E aí, de repente, ela começou a perceber que havia vários e vários e vários caminhos para que ela conseguisse dar continuidade na sua jornada. Aí chegou num ponto que ela ficou completamente aturdida, ela ficou em dúvida, ela ficou assim, meu Deus, e agora? O que eu devo fazer? E aí ela estava acompanhada do coelhinho. E aí o que ela fez? Ela disse para o coelhinho, coelhinho, que caminho que eu devo pegar? Que caminho que eu devo seguir? Aí ele perguntou, Alice, para onde você está indo? E aí ela olhou para ele e falou, não sei. Aí ele falou, Alice, desencana. Para, Alice. Para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho serve. Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que se nós não tivermos algo que nós desejamos intensamente e que este desejo é algo que foi projetado, é algo que está no campo das ideias, então nós podemos dizer que o objetivo, aquela meta, aquilo que eu quero atingir, aquilo que eu quero entender, aquilo que eu quero, que eu almejo e que eu quero trazer para mim, que é o objetivo, ele precisa ser construído. E como ele vai ser construído? Primeiramente será no campo das ideias e depois já no campo, no plano concreto, no plano material. E neste plano concreto e material, eu é que vou moldando, eu é que vou trazendo as coisas como eu desejo que elas sejam. Mas, de novo, infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer. Por quê? Porque se você está almejando aquele dia de sol, aquele dia radiante, aquele dia que tudo vai ser luz, às vezes não vai acontecer isso. Às vezes vai acontecer que a gente vai tropeçar. Às vezes vai acontecer que as coisas vão se enrolar, vão se embolar, nós vamos nos perder no caminho. E por que a gente vai nos perder no caminho? Porque as coisas não estão tão claras como a gente gostaria que elas estivessem. As coisas não estão tão planas como a gente traçou. Então a gente traçou um plano que vai de A a B, e nós imaginamos uma linha reta, e nós imaginamos a claridade. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos encontrar muitos obstáculos, nós vamos encontrar despenhadeiros, nós vamos encontrar altas montanhas, e aí nós vamos perceber que as coisas, elas não vão se dar como nós imaginamos, como nós queremos e como nós planejamos que elas seriam. E se nós formos colocar aqui a administração, e por que administração? Porque eu sou professora universitária na área de negócios, mormente administração. Eu sou palestrante na área de autoconhecimento, de objetivos e estratégias, de liderança, de autoconhecimento, de motivação. Então, nesta minha área, nós propomos que nós precisamos ter algo, porque nós vamos ter um plano de voo. Vocês imaginem o comandante, o piloto, ele sai do ponto de origem e ele não sabe para onde está indo. E aí o coelhinho vai dizer, Alice, desencana. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E aí nós vamos pensar que nós precisamos ter este plano, este programa, este planejamento, esta condição que nós vamos estabelecer os objetivos a serem atingidos
e nós também vamos estabelecer as estratégias que nós vamos utilizar. Por quê? Porque eu preciso saber qual vai ser a arma que eu vou ter, qual vai ser o suprimento que eu vou levar. E essa palavra estratégia, ela vem do grego e ela vem do militarismo, estrategos, que significa como é que eu vou me posicionar para que eu possa enfrentar os inimigos e atingir aqueles meus objetivos, aqueles meus tentos, que no futebol a gente vai chamar o tento de gol. Então, no futebol, eu dou sempre este exemplo para os meus alunos. Por quê? Porque a gente fala sobre eficiência e eficácia. Então, a eficiência, ela age no curto prazo, são os recursos que eu vou gerenciar, que eu vou gerir, e a estratégia é os objetivos e resultados que eu quero atingir. Então, esses meus objetivos e resultados, eles são no longo prazo, e aí eu preciso ter alguma coisa aqui no curto para que eu possa ter fôlego para atingir o longo. E aí, o que a gente pode dizer no futebol? Então, no futebol é assim, eu preciso treinar. Treinar é ser eficiente. Porque se eu treinar, eu vou jogar bem. Porque jogar bem é ser eficaz. Mas, agora eu já joguei bem. Qual que é o meu próximo passo? Qual que é o meu próximo plano? Então, jogar bem vai ser eficiência, porque marcar o gol vai ser a eficácia. Então, marcar o gol vai ser a coisa mais complexa, que vai ser no longo prazo, que vai ser atingir o resultado. Mas aí eu já atingir o resultado, que é marcar o gol. E aí o que eu quero? O que eu tenho em mente? Vencer a partida. E aí, se eu venço a partida, é o longo prazo, mas aí o que eu já estou pensando? Eu já estou pensando num plano mais longo, que é colocar a faixa de campeão, que é atingir ou negociar ou vencer o campeonato. Então, sempre eu vou estar no curto prazo para atingir o longo prazo. Quando eu vou traçar esses meus planos, eu vou traçar planos porque eu quero saber quais são os recursos, quais são os meus talentos, quais são as minhas condições agora. E para que eu possa saber as minhas condições, eu vou fazer uma coisa que em administração, na estratégia, nós chamamos de análise SWOT. Então, a análise SWOT, ela significa dizer que eu vou fazer uma avaliação, e esta avaliação, ela tem que ser uma avaliação, assim, muito clara de como serão as coisas. E nesta avaliação muito clara de como serão as coisas, eu preciso saber muito objetivamente quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. E aí nós vamos ter esta base que eu disse ainda há pouco a respeito dos objetivos. Então, primeiramente, eu já vou chegar lá no SWOT novamente. Então, primeiramente, eu preciso saber quem eu sou. Eu quero saber qual é a minha missão. Então, a minha missão é o meu objetivo, é o meu longo prazo, é aquilo que eu almejo, é o porquê, é a razão de ser, é a missão, é o número 1. Aí depois vem a visão. O que é a visão? A visão é como é que eu consigo me projetar, como é que eu consigo enxergar. E aí eu enxergo a mim, eu enxergo ao outro, eu enxergo ao mundo, eu enxergo a realidade, eu enxergo o dinheiro, o futuro, a vida, eu enxergo o amor, eu enxergo tudo aquilo que é importante para mim. Então, aqui eu tenho a minha imagem e eu tenho a minha autoimagem.
É importante deixarmos bem claro que, muitas vezes, este sujeito, este indivíduo, este protagonista, ele pode ter uma visão distorcida de quem ele é. E se ele tiver uma visão distorcida de quem ele é, a sua imagem, ela pode ser muito distante da sua autoimagem. O Maslow, que é um autor de motivação em administração, ele propõe que nós precisamos buscar atingir o topo, que é a autorrealização. E a autorrealização, ela é algo que eu vou passar cada um dos degraus para chegar naquele topo que é muito complexo, muito difícil e é difícil até de conceituar. Mas os principais autores, eles conceituam assim: autorrealização é a mínima distância que eu tenho entre a minha imagem, que é aquilo que eu projeto, e a minha autoimagem, que é o que eu acredito sobre mim. E aí, o que nós vamos perceber? Quanto mais distante for esta minha imagem da autoimagem, mais distorcida vai ser a minha visão e mais perdido eu estarei neste mundo que é o mundo da Alice. Este país das maravilhas, ele passa a não ser tão maravilhoso assim. Por quê? Porque eu estou com uma imagem muito distorcida, eu estou com um entendimento que não é o entendimento correto. Então, nós vamos perceber que eu preciso ter esta base, e aí, neste meu autoconhecimento, eu volto agora para a análise SWOT. E na análise SWOT são 4 quadrantes, são 4 dimensões, são 4 verdades que eu preciso ter. A primeira verdade e a segunda, elas estão relacionadas ao eu, ao indivíduo, aquela condição que eu tenho de autoconhecimento. Então, eu preciso saber quais são, no primeiro, as minhas forças, quais são as coisas que eu tenho que são positivas, o que eu tenho de gás, o que eu tenho de, entre aspas, talento, que eu vou voltar no talento. Daqui a pouco eu vou falar de novo de talento. O que eu tenho de talento? Então, este é a primeira dimensão, que é única, individual, exclusiva. A segunda, ela já diz respeito às minhas fragilidades, às minhas inconstâncias, às minhas dúvidas, às minhas condições de vulnerabilidade. E esta vulnerabilidade, a gente pode dizer que nós estamos falando a respeito do calcanhar de Aquiles. Então, quem foi Aquiles? Aquiles foi um semideus e ele era filho de Zeus com uma humana. E em sendo filho de um deus, para tornar-se um semideus, ele precisaria passar por uma coisa que a gente sempre diz, uma prova de fogo. E nesta prova de fogo que ele passaria, a sua mãe humana, ela deveria pegá-lo pelo seu calcanhar e passá-lo pelo fogo para que ele se forjasse, para que ele se fortalecesse. Porque quanto mais nós enfrentamos as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, os nossos desafios, mais nós nos fortalecemos. E esta mãe do Aquiles, ela já havia perdido 3 filhos porque não aguentaram o tranco. Então, nós vamos dizer que o Aquiles, quando ele passou por aquela prova, quando ele foi forjado na prova, ele ficou totalmente fortalecido. Silvia, mas você disse que nós estamos falando das fragilidades, das vulnerabilidades, e você está falando de um semideus que se fortaleceu. Aí que vem esta nossa fragilidade, que é o calcanhar do Aquiles. Por quê? Porque a sua mãe estava segurando pelo calcanhar
e ele passou pelo fogo em toda a sua superfície, exceto no calcanhar, que a sua mãe estava segurando. Então, o nosso calcanhar de Aquiles é tudo aquilo que nós temos de fragilidade. E é muito importante nós sabermos quais as nossas fragilidades. Eu tenho muitas, inúmeras, várias, e que a gente fala, ai, é o meu pequeno defeito. Então, desses meus pequenos defeitos, eu tenho. Sou impulsiva. Sim. Sou uma força da natureza. Meu Deus, que medo. Eu tenho medo porque isso daí é uma coisa que você precisa se segurar, que você precisa se conter, que você precisa não demonstrar com os olhos, não demonstrar com o rosto. As pessoas não podem saber. Você não pode dar o ouro para o inimigo que você está pensando e você deixa tão claro na sua imagem, na sua face. Para de dar o ouro para o inimigo. Tenha mais contenção, tenha mais calma, tenha mais equilíbrio. E isso é uma coisa muito importante, mas você precisa saber sobre isso. Outra coisa, você confia muito nas pessoas. Acorda! As pessoas, por quê? Porque nós não vemos o mundo como o mundo é, nós vemos o mundo como nós somos. E aí nós não temos ideia da maledicência do mundo. Calma, o mundo é muito cruel, sim. Nós podemos ver que até as crianças são cruéis e os pais precisam moldar, e os pais precisam orientar, e os pais precisam forjar, porque senão vai ser um adulto miserável, vai ser um adulto manipulador. E olha a nossa vida como nós estamos vivendo, olha como as pessoas estão entristecendo o mundo, olha tudo que está acontecendo aí. Então, é um ponto fraco meu. Silvia, para. E o outro ponto frágil meu. Tenho muita dificuldade de lidar com mudanças. Meu Deus, as mudanças, elas me trazem torpor, elas me trazem dúvidas, elas me trazem muito medo. Por que a gente tem medo das mudanças? Porque a gente não sabe se vai dar certo. Porque a gente conta com um mundo de estabilidade. Não existe estabilidade, não existe. Então, a única certeza estável é a mudança. E de quem é esta frase? Do filósofo grego Heráclito, que viveu no século IV antes de Cristo. E o que ele dizia? Ele dizia que nós vamos fazer uma analogia sobre a vida, nós vamos atravessar um rio, e a cada passo que damos, nós não somos mais a mesma pessoa em cada passo que nós damos. E em cada passo que nós damos, aquele rio, nós não atravessamos mais as mesmas águas. Então, o que nós vamos concluir? Nós precisamos, sim, ter um entendimento, ter uma clareza de que as mudanças elas são absolutamente necessárias. Bom, espera lá. Então, a análise SWOT são 4 quadrantes. E nós falamos a respeito de 2 quadrantes. E são 2 quadrantes do indivíduo. São 2 quadrantes de autoconhecimento. As minhas potencialidades. Lembram-se dos talentos que a gente vai falar? Pois é, a gente vai falar na segunda parte do programa. Nós vamos falar sobre isso. Como é que eu cuido dos meus talentos e as minhas fragilidades. Nós vamos voltar no segundo tempo, que hoje eu ganhei um programa de 50 minutos, de 1 hora, e nós vamos falar a respeito dos outros 2 quadrantes que eu preciso ter em mente, que eu preciso gerenciar, que eu preciso adequar para que eu possa atingir os melhores resultados nesta minha análise que eu vou fazer, que é uma análise da minha cena. É como é que eu vou verificar o meu entendimento e o meu objetivo. Pessoal, nós estamos aqui de volta no nosso programa. Quem estava aqui na primeira parte do programa viu que já teve uma mudança aqui até de visual. Eu cheguei, eu estava com frio,
mas agora já está um calor bem gostoso aqui e eu até já tirei a minha blusa de manga comprida. E o que eu posso dizer para vocês? Quem não estava na primeira parte do programa, eu sou a professora Silvia Helena. E o meu programa Crescer Dói, mas vai valer a pena, são pílulas de bem viver. Nessas pílulas de bem viver, eu sempre trago temas para que nós possamos refletir, para que nós possamos conversar com os nossos botões e para a gente ir bem fundo. Às vezes pode doer, até a reflexão. Mas o que eu quero dizer com este título do meu programa é que tudo que é muito fácil, tudo que é muito simples, tudo que vem de mão beijada assim, não tem nenhum tipo de sustentabilidade e também não tem nenhum tipo de reconhecimento por nossa parte. Então a gente precisa ter a dificuldade, sim. A gente precisa doer, sim. Eu falei a respeito do Aquiles, que ele passou pela prova de fogo, e a prova de fogo dói, queima, arde. Mas o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que se eu não tenho uma condição que seja para que eu seja desafiado, eu começo a enferrujar. Eu começo a murchar, eu começo a não ter mais o estímulo que eu precisaria. Então, falando de estímulo, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de motivação. E aí eu vou contar para vocês, nessas pílulas de bem viver, eu sempre trago algo que está por algum motivo, está ecoando para mim, que está fazendo algum sentido naquele momento. Então, aqui é como se fosse uma aula, e é uma aula de 25 minutos, mas é uma aula em que eu sou a pessoa que mais vou precisar aprender. Eu sou a pessoa que vou precisar me apoiar, me estruturar, me orientar e me jogar para que eu possa fazer as coisas. E eu estava falando uma coisa que quem me conhece já sabe, que eu tenho muito medo das mudanças. Mas as mudanças, elas são obrigatórias, elas são necessárias e elas são a condição para que nós possamos ser quem nós devemos, quem nós viemos para ser. Porque nós estamos num processo. Então, a vida, o amor e a felicidade, eles são pura ação. Eles são puras decisões. E eles são a condição de que eu posso realmente decidir viver, ser feliz e crescer. Isso faz parte das decisões que eu vá tomar. E isso eu preciso me empenhar, porque é sempre um processo, é sempre um crescendo. E este crescendo, em administração, nós usamos uma palavra em latim, uma terminologia que é considerada continuum. Então, é o continuum de motivação, é o continuum de liderança, e é assim que nós vamos nos empenhando no dia a dia. E eu estava falando a respeito do meu tema. O meu tema hoje é: infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. Então, este tema que eu trouxe hoje é por causa das vicissitudes, dos desafios, das dificuldades que eu estou enfrentando e que eu estou, de uma forma ou outra, procurando sobrepor, procurando superar. E nesta minha superação, nesta minha sobreposição, deixar para trás, é assim, nós vamos deixar para trás, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que nós passamos. E nós estamos realizando a análise SWOT, que são 4 quadrantes, que são 4 projeções
que são 4 verdades que eu vou trabalhar. Então, as 2 primeiras são individuais, que eu vou ver quais são os meus pontos fortes, quais são os meus talentos, quais são as minhas possibilidades, quais são as minhas propriedades, quais são as condições que eu tenho para crescer. E o segundo, quais são as minhas fragilidades? E aí até a gente falou que é o calcanhar de Aquiles, porque o calcanhar de Aquiles é onde eu tenho a minha fragilidade de energia, é onde eu me deixo abater. E aí a gente precisa saber isso muito claramente. Aí vem as 2 outras, e as 2 outras aí sim eu vou olhar para fora. Então, primeiro eu olho para dentro, depois eu olho para fora. E quando eu olho para fora, este para fora, eu preciso saber lá. O que tem lá fora? Eu preciso saber que lá fora tem claridade e lá fora tem escuridão. Então, a claridade, o sol, é a oportunidade que eu tenho, e a escuridão são as armadilhas, são aqueles riscos que eu vá correr. Então, os riscos, as armadilhas, as condições que eu vou precisar superar para que eu possa atingir os meus objetivos. E esta condição de ter esta visão e este gerenciamento do mundo é a possibilidade de fortalecer também as minhas possibilidades e de diminuir as minhas fragilidades. Então aí eu vou ver o que este mundo está me trazendo. Muitas promessas, muitas aberturas, muitas condições, e aí tem as oportunidades. O que é a oportunidade? A oportunidade, ela é uma deusa grega, e ela é careca aqui atrás, e aqui na frente ela tem um tufo de cabelo, e eu preciso reconhecê-la para segurá-la por este tufo de cabelo. Você é minha. E aí eu consegui aproveitar, porque ela é muito ocupada e ela precisa se apresentar a outras pessoas. Então, ela vai se apresentar a outras pessoas e ela vai viajar pelo mundo e pelas galáxias. Então, muito provavelmente, nunca mais eu vou ter, nunca mais eu vou me apropriar daquilo. No grego, tem uma dimensão que é denominada kairos. E este kairos é uma possibilidade de entender o tempo, que é o tempo da oportunidade. Então, ou você conseguiu aproveitar aquele tempo para buscar e para garantir e para trazer consigo a sua oportunidade, ou então você perdeu o trem da história. E aí, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que esta oportunidade, eu preciso também cuidar do Deus, que é o Deus Cronos, que é o tempo. E o Deus Cronos, eu até coloquei na primeira parte, quando você vê, já é noite, quando você vê, já é domingo, quando você vê, já tem 50 anos, quando você vê, já está na hora de dizer adeus. Então, nós precisamos cuidar para que o Deus Cronos, que ele nos devora, nós precisamos cuidar para que o Kairos seja bem obedecido, para que ele seja bem aproveitado. E aí, nestas oportunidades que eu vou receber, são as possibilidades, são as milhares de condições propícias para que eu consiga atingir o meu objetivo, para que eu atinja a felicidade. E a felicidade, ela é chamada de eudaimonia. Eudaimonia, eudaimonia. E eudaimonia é aquela possibilidade de enxergar aquela estrela que já não está lá. Como já dizia a canção,
Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Por quê? Porque quando a gente enxerga aquela estrela ela já deixou de existir há muito tempo. Então eu preciso ter este preparo, eu preciso ter os suprimentos, eu preciso ter as condições, eu preciso monitorar tudo o que eu vá carregar. E aí eu vou precisar passar pelas condições de perigo, de risco. E essas condições de risco e de perigo são as armadilhas. E aí o que eu vou perceber? Eu vou perceber que eu preciso querer de verdade. E querer de verdade, nós vamos usar também um conceito de administração, que este conceito de administração é a possibilidade que eu vá ter de entender as coisas como elas são e de modificar estas coisas, porque eu sou o construtor, eu sou o arquiteto, eu sou o engenheiro, eu sou o gestor, eu sou o protagonista da minha história. E aí eu preciso ter uma condição que vai ser o meu chá. E este chá, ele precisa ser bem forte. Por que é chá? O chá é o C do conceito, do conhecimento, do saber. Eu sei. O H é o da habilidade, é o da condição de pôr a mão na massa, de fazer acontecer, de ter aquilo na prática. Então, o H é o saber fazer. Eu sei fazer. E, por último, o A. O A é a atitude, é o comportamento. E a atitude, o comportamento, é colocar-se em movimento. Então, é o querer fazer. Então, eu preciso saber, saber fazer e querer fazer, para que eu possa ter algo que seja realmente concreto e que eu possa mostrar que é a minha obra de arte e que eu vou assinar embaixo desta minha obra de arte. E o que nós percebemos na nossa vida? Muitas vezes nós preferimos não ver, nós preferimos não enxergar, não entender o que está acontecendo. E é uma forma de nos protegermos, mas também é uma forma de nos fragilizarmos, porque nós precisamos enfrentar aquilo que é nosso. E alguns até dizem que existe algo denominado destino. Queridos, quando eu falo em destino, é uma coisa assim que eu não sei se realmente existe o destino. Eu não sei se realmente já está tudo escrito para acontecer, porque se assim fosse, eu não teria uma coisa denominada livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio é a minha autoridade, é o meu poder, é a minha ação, é um entendimento que eu vá ter para fazer as coisas acontecerem. E aí, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que esta moeda do fazer, ela tem duas faces. A autoridade, que é o poder, e a responsabilidade, que é o dever que eu tenho de arcar com as consequências daquilo que eu fiz. Mas também eu vou arcar com as consequências daquilo que eu não fiz e deveria fazer. Com aquilo que eu só pensei e não fiz a ação. Então, nós temos essas duas faces da moeda, que são a autoridade e a responsabilidade. E aí eu tenho esta marcha, e eu tenho esta minha jornada. E a marcha e a jornada, eu venho aqui agora falar para vocês de uma obra, que é a obra do Paulo Coelho, que é a obra O Alquimista. Então, o nosso personagem principal, ele tem um sonho. E quando ele tem esse sonho, ele sabe que ele vai precisar partir e ele vai para buscar isso que está no seu destino, que está na sua jornada. E quando ele vai fazer esta jornada, quando ele vai buscar este sonho,
ele vai passar por muitas peripécias e ele vai crescer muito e ele vai se fortalecer bastante e ele vai trabalhar neste calcanhar de Aquiles. Ele vai ficar preso numa montanha durante anos que ele teve uma ideia de oferecer água para aquelas pessoas que estão no deserto e aquelas pessoas vão tomar água fresca porque elas vão tomar em vasilhas de vidro, que naquela época não existia vasilhas de vidro, não existiam os copos como a gente conhece hoje, não existiam as jarras como nós conhecemos hoje. Então aí ele cresceu, então aí ele teve toda a sua opulência e ele chegou num topo e ele chegou no máximo e ele atingiu a sua plenitude e aí ele disse: eu preciso continuar para alcançar, para atingir no meu sonho. E aí, quando ele estava caminhando, ele conseguiu visualizar e ele disse: ai, a montanha é aquela ali. E ele estava com a sua riqueza, com o seu tesouro, com tudo aquilo que ele tinha conseguido conquistar naquele momento em que ele viveu todos aqueles anos naquela montanha, que não era a montanha do seu sonho. E aí, quando ele chegou na montanha, ele chorou, e ele riu, e ele pulou, que lindo, que alegria. E aí ele dormiu, porque ele estava cansado. Quando ele acordou levando pancada na cabeça, levando chutes. E aí ele acordou assim, estarrecido e assustado. E aí eram homens bandidos, que tinham vindo para pilhar, para roubá-lo. E aí esses homens, eles vasculharam e eles conseguiram encontrar aquele dinheiro. E aí eles perguntaram para ele: o que você está fazendo aqui, sozinho, sem nenhum tipo de couraça, nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de proteção? Aí ele contou que ele teve um sonho e que no sonho dele, ele sabia que o sonho dele era aquela montanha. E aí o homem que era o líder dos ladrões, ele deu uma gargalhada e falou: você é um burro, você é um idiota, você acredita em sonho. Eu também sonhei um dia que eu estava num lugar que tinha sicômoros, que tinha uma grama verde e que tinha um banco e que embaixo deste banco tinha um tesouro. Mas eu não acreditei, porque eu não acredito em ilusões baratas. Eu não acredito em coisas que são fabricadas. E aí o cara falou para ele: e nós vamos te deixar viver só porque você tinha alguma coisa para entregar para a gente. E só porque você é um palerma que acreditou num sonho. E aí, quando o cara contou para ele o sonho, veio para ele vívido na memória que a noite em que ele sonhou em estar naquela montanha, naquele dia, ele estava num lugar que tinha sicômoros verdes e que tinha aquela grama e que tinha aquele banco que é onde ele estava deitado e onde ele sonhou. E que era o quê? A casa dele. Que era o quê? Era o seu lar. Então, nós vamos traçar aqui uma analogia, onde a nossa casa, o nosso lar, significa que nós estamos voltando para nós mesmos. Nós estamos voltando para dentro de nós. Nós estamos buscando força, onde a força existe. E onde a força existe somente dentro. O botão que está para ser acionado, ele só é acionado, ele só existe de dentro para fora. Então, nós precisamos entender, nós precisamos aprender, nós precisamos, de uma vez por todas, enfrentar que tudo existe e que tudo de melhor
está dentro de nós. E cada vez que nós estamos nos construindo, nos fortalecendo, entendendo quem nós somos, no Templo de Delfos, tem uma inscrição que é a máxima do Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Então, o homem que conhece a si mesmo, e o homem que eu estou dizendo aqui é o gênero humano. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os universos. Então, nós temos esta condição de entendermos a partir de nós mesmos onde está o mundo. E aí que está toda a contradição daquilo que eu trouxe hoje. Infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. Então, como diz brilhantemente Guilherme Arantes, deixa chover, deixa a chuva molhar. Dentro do peito tem um fogo ardente, que nunca nada vai apagar. Então, ontem eu estive no show do Guilherme Arantes. O show do Guilherme Arantes tem um título, 50 anos luz, porque ele completou 50 anos de carreira. E nós vamos perceber que nós temos altos e baixos, que nós temos dificuldades, que nós precisamos, sim, enfrentar os nossos opositores, que nós temos muitas e muitas adversidades, muitos desafios, muitas vicissitudes que vão nos trazer condições de forjarmos cada vez mais a nossa força, a nossa resistência, a nossa resiliência, porque a vida, ela é feita de altos e baixos. A vida, ela é feita de tristezas, sim, são os polos, quente, frio, feio, bonito, claro, escuro, alto e baixo, dentro e fora. E nós vamos precisar ter muita sabedoria e muita coragem para que nós possamos enfrentar. Então, já que eu falei de sabedoria e coragem, nós vamos também aqui nos lembrarmos e fazermos menção aos filósofos que são estoicos. E os estoicos, eles têm essas virtudes cardeais, que são 4, e que eu falei de 2, e a sabedoria é a prudência, é o entendimento. Nós precisamos ter esse discernimento. A coragem é a atitude, é a fortaleza. Eu tenho medo, mas vou com medo mesmo. E aí nós temos a temperança, que é a moderação. É tão difícil atingir a moderação. Ai, meus queridos, eu bem sei como é isso, através desses meus impulsos que eu tenho e que eu preciso ter ser mais comedida. E por último, mas não é o último, é o que vai trazer toda a condição, que é a justiça. E na justiça nós teremos a equidade, na justiça nós teremos a bondade, nós teremos a honestidade, a honradez. Nós precisamos fazer jus a esta vida que nós temos, a esta vida que o Criador nos deu, a esta luz que nós temos e que nós podemos dizer que todos nós temos este direito de brilhar, que a luz do sol, ela nasceu para todos. Então, infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. Então, a única coisa que eu posso dizer é: deixa chover, deixa a chuva molhar. Dentro do peito tem um fogo ardente que nunca nada vai se apagar. Meus queridos, eu sou a professora Silvia Helena e este meu programa Crescer Dói, mas vai valer a pena, ele vai ao ar às quartas-feiras, sempre ao vivo.
Entre em contato comigo, @silviahelena.rh, 992142618. Gratidão, gratidão ao Criador, ao Universo, a todos vocês. Gratidão, Serginho. Sejam felizes, se puderem. Beijos a todos.